Em Brasília, desde ontem, Brasília está com o fôlego preso. Porque está todo mundo esperando o anúncio desse pacote, desse pacotaço econômico de corte de gastos. E as perspectivas, as expectativas são muito ruins do ponto de vista da classe trabalhadora, Juliano. Né? Parece que a Faria Lima está muito satisfeita, os bancos estão muito satisfeitos, a Tebet está sorrindo para todo lado, está feliz da vida e tal. Mas as expectativas para a classe trabalhadora, desses cortes de gastos que se anunciam, são muito ruins. Se fala em corte de gasto, se fala em atingir os pisos constitucionais de saúde e educação, se fala em corte de gasto do BPC, o benefício de previdência continuada, se fala em corte do seguro-desemprego, em redução da multa de FGTS, enfim, todos atingindo a classe trabalhadora, todos. E eu queria saber primeiro se você tem essa expectativa ruim sobre esse programa de austeridade fiscal, aí do novo arcabouço fiscal, ou se a gente está apavorado demais para uma coisa que pode ser, de fato, necessária para o governo continuar governando. Olha, Leandro, eu estou preocupado e estou me preparando para combater esse pacote. Para um governo progressista, adotar um pacote que incide nos gastos sociais da população mais carente, como saúde, educação, BCP, salário, seguro-desemprego, é inaceitável. Por que é inaceitável? Porque isso consolida o credo neoliberal, do rentismo para garantir a segurança dos que compram título do governo e da dívida pública e das empresas. Isso consolida o modelo de privatização que está em crise, com a crise do apagão, da Enel e tal, porque, no fundo, é a crise da maneira como privatizaram o serviço público. E as grandes cidades hoje são os palcos da tragédia do modelo de privatização da educação, da saúde, da segurança, do saneamento, da energia, da água e da segurança pública. E, no meu modo de entender, o mais grave ainda é que isso acontece no momento em que a Câmara dos Deputados pratica aquela vergonhosa decisão de ontem de não taxar as grandes fortunas acima de 10 milhões. Veja bem o que é absurdo. Então, eu acho que para um governo progressista é inaceitável essa concepção do ajuste fiscal. O arcabouço fiscal, na medida em que ele estabelece limitações para os investimentos públicos, na medida em que ele criou essa fantasia que só agrada ao mercado de déficit zero, é claro que é nas costas da classe trabalhadora que isso vai ter um peso. Não é nas costas da Faria Lima, dos banqueiros, dos monopólios, das big techs. Não é nas costas dos mais ricos, é na costa dos mais pobres. Portanto, eu acho que esse pacote, pelo que está sendo anunciado, ele é, no meu modo de entender, uma demonstração de que os rumos que o governo Lula está adotando, eu que apoio esse governo de maneira crítica, é um caminho de construir uma governabilidade por dentro da ordem neoliberal, sem questioná-la, sem polarizar, sem enfrentá-la. E essa é a leitura equivocada que o governo está fazendo da eleição. Esta eleição de 2024 favoreceu os setores que, ao apoiarem o governo e entrar no governo, pressionaram para não fazer mudanças sociais nos investimentos, etc. Mesmo com os indicadores econômicos positivos, como no caso do emprego, do salário, a questão da população mais vulnerável não pode ser tratada dessa maneira. Eu espero, estou torcendo, mas acho difícil, que nos minutos finais dessa pressão, porque há uma pressão da Faria Lima, há uma pressão da mídia corporativa monopolista familiar, há uma pressão do Congresso, há uma pressão dessa opinião pública que foi manipulada pela agenda neoliberal na campanha eleitoral de 2024. Essa pressão é violenta. Há uma pressão internacional, que eu acho que o governo já cedeu demais. Então, se eu tinha críticas pontuais desde o início do governo Lula, essas críticas hoje, com esse pacote e com algumas reflexões à direita da política externa, elas se tornam mais contundentes. E, portanto, eu que estou lutando, viajando, dialogando, fazendo plenária, fiz campanha todo dia, eu estou me juntando com aqueles companheiros do PT e da esquerda que fazem crítica, que fazem observações. Quer dizer, e eu acho que é uma encruzilhada, que nós estamos tentando sair dela pela direita. A gente devia enfrentar a encruzilhada pela esquerda, não pela direita. Você acha que enfrentar a encruzilhada pela direita, tem feito muitas críticas a isso também, acho que já passou da hora.